Mas por que você não compraria Banco do Brasil? Você consegue responder isso, Luan? Cara, sendo bem sério pra você, ó, queda de 29,19%, inadimplência do agro. E o que vai gerar de consequência para nós que somos acionistas e os próximos que irão entrar? Ele é um ótimo investimento, segunda ou terceira posição da minha carteira. Se ele continuasse agora, do jeito que ele tá, pra sempre, quanto que ele deve valer? Assim, é muito difícil o banco desse falir. O Banco do Brasil, pô. O pessoal pediu muito lá no Instagram. Falou, meu, pergunta pro Léo qual que é a visão dele do Banco do Brasil. Tá bom? Sempre quando você tem dúvida sobre um ativo, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, ou qualquer tipo de ativo que esteja caindo, você aí, você tem que olhar para essa cotação e se você sentiu medo, você tem que se perguntar por que aconteceu. Exatamente. Então a pergunta que você tem que fazer em todas as empresas, a gente vai falar aqui de Banco do Brasil e quais o Luan perguntar aqui, vocês também deixarem aí, mas por que você não compraria Banco do Brasil? Você consegue responder isso, Luan? Porque eu não compraria agora? Hoje, se você tivesse Banco do Brasil para comprar, por que você não compraria? Pra ser bem sincero, hoje eu acho que eu parei de comprar porque eu já tenho uma quantidade boa na minha carteira. Perfeito. Boa resposta. Isso daí. Bateu curva de desbalanceamento. Bateu, já tá muito desbalanceado. Lá, mas você comprou, né? Então você chegou numa conclusão de que fazia sentido. Cara, sendo bem sério pra você, ó, queda de 29,19%. Mais ou menos do topo ali dela, Você consegue né? puxar até aqui assim, ó? 35% de queda, cara. É algo que, normalmente, quando acontece em ação, só pode ser duas coisas. Ou é a gestão que fez alguma merda, realmente, o lucro despencou por alguma merda e aí realmente não faz sentido comprar porque caiu, porque era ruim mesmo. Ou a gente tá num período de transição. Porque nunca vai existir uma oportunidade sem um período de transição. Sim, verdade. É impossível a gente querer comprar Banco Itaú a R$20 se não tem um problema. Se a gente sempre for querer comprar a melhor empresa, que sempre tá dando o máximo de lucro possível, nos momentos onde tudo tá muito bem, igual um céu de brigadeiro, cara, você nunca vai ter nenhum ativo bom dentro da sua carteira. E a transição do Banco do Brasil, inadimplência do agro. E o que vai gerar de consequência para nós que somos acionistas e os próximos que irão entrar? E o que a gente tem que fazer para decidir se é um bom preço ou não? Então não dá pra gente sair comprando de qualquer jeito, a qualquer preço, porque a gente tem que conferir o máximo de eficiência. Não dá para você investir, você está sendo irresponsável se você está investindo dessa forma. Não dá pra você investir numa empresa que você não tem minimamente uma ideia do quanto que ela vai lucrar no ano que vem. Porque definir preço de coisas, da garrafinha de água, do celular que o Luan tá mexendo, dessa espuminha aqui do TubaCast, definir preço de coisa precisa de um referencial e precisa de um ajuste. Aí vamos falar então agora do problema do Banco do Brasil que fez ele cair. O Banco do Brasil ele sempre foi muito descontado, né? Muito. Por ser estatal, tem os seus riscos e tal. Então você comparava Itaú naquela época que tava os dois. Você lembra do Banco Itaú e o Banco do Brasil disputando o lucro trimestral, né? 9 bi os dois, né? Os dois estavam lucrando 9 bi trimestralmente falando. O Banco Itaú tava com PL de 10, 11 e o Banco do Brasil lucrando 9 bi por trimestre tava com PL de 6, 7. Chegou quase no PVP de 1 e agora já tá 0,6 de novo. Então ele tem um desconto intrínseco. Você não vai ver Banco do Brasil aos mesmos preços e os mesmos indicadores de Banco Itaú. Mas, se o banco já é descontado e ele cai 35%, pô, ou foi alguma coisa muito errada, que no caso do Banco do Brasil foi inadimplência do agro, ou a galera tá exagerando no medo. E é muito bom você ter essas empresas de medo, porque você consegue comprar com muito desconto, né? Você consegue comprar esse desconto, você não vai ver isso aqui em Banco Itaú. Então, em Banco do Brasil, você vai se expor a carteira mais a risco, mas você vai ter janelas muito melhores de aporte e às vezes até mais duradouras. No caso do Banco do Brasil, ele tava tentando crescer, expandir a carteira de crédito. Como que um banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, então, eu tenho que expandir minha carteira de crédito. Eu tenho que emprestar para mais gente. Então, eu vou pegar de você para emprestar pro João, para Maria, aí eu pego do rapaz ali para emprestar para Mariana e eu vou expandindo. Qual que é o problema da expansão de carteira de crédito? É quando você faz ela desesperadamente. Empresta para todo mundo, por qualquer jeito, sem nenhuma garantia. Aí eu empresto pro Joãozinho que tá inadimplente com o Itaú. Empresto confiando que ele vai me pagar. Pô, então tem que ter garantia de crédito, né? Estudo de crédito. E qual que foi o erro do Banco do Brasil, que inclusive o próprio CFO já assumiu? Eles emprestavam muito sem garantias. Então hoje a gente tá vendo uma explosão de recuperação extrajudicial rural, né? Que inclusive algumas realmente estão acima do que foi, porque a galera descobriu que dá para entrar em recuperação judicial e dar uma renegociada nas dívidas. Grande parte entra em recuperação judicial porque não tem uma garantia. Ou então fica inadimplente porque não tem uma garantia. Se, por exemplo, um produtor rural, ele vai pegar lá, só um exemplo, 100 mil reais emprestados. E ele tem que deixar, a terra dele que vale 200 mil em garantia. Ele vai pensar duas vezes em ficar inadimplente, né? Então ele não vai ficar inadimplente do nada. E isso foi assumido pelo CFO. Ó, nós erramos aqui, nas carteiras de crédito a gente expandiu sem garantia. E a partir de agora, no caso, início de 2020, na verdade no terceiro tri de 2025 eles começaram a fazer isso. Nossa nova safra de crédito, novas pessoas que eu estou emprestando com muito mais garantia. Só que qual que é o problema?
O próprio CFO falou isso também no BBD, que é uma recuperação em W. Então, o que ele espera? Ele não espera que vai acontecer uma recuperação em U, que é o que aconteceu com o Bradesco. Sim. Ele afundou e depois foi subindo. No caso do Banco Itaú, do Banco do Brasil, eles esperam uma recuperação em W. Então, vai afundar, foi o que aconteceu já, deu uma recuperadinha, que foi o lucro de 5 bi, e agora afundou de novo. E a gente não sabe quanto tempo vai ficar afundado. Só que aí, o que eu fiz, Luan? Como toda pessoa que investe de verdade, e você tem que fazer o valuation dos seus ativos, você tem que pegar o quanto de premissa você tem de lucro, o quanto você espera de lucro do Banco do Brasil e fazer seus cálculos para ver o quanto que isso vale. Matematicamente isso é possível, tá, galera? Não é tão difícil, não. Então, qual que é o nosso papel como investidor? O Banco do Brasil, inclusive, ele solta o guidance. Ele esperava lucrar de 20 a 22 bi no ano, em 2026. Renovou o guidance agora, revisou o guidance, ficou agora de 18 a 20 bi. Então reduziu o guidance, né? 18 a 22 agora, na verdade. Então ele reduziu o guidance, jogou mais para baixo. Ó, não vamos lucrar tanto assim, vamos lucrar menos. Inclusive o Banco do Brasil erra muito os guidances. Então a gente não pode confiar tanto nos guidances. Mas se a gente é um investidor e joga lá de maneira muito pessimista, eu lembro que eu gravei um vídeo no YouTube e na época que eu gravei o vídeo no YouTube eu fiz uma simulação com 16 bi de lucro. Se ele lucrasse 16 bi, que é metade do que ele lucrava em 2023. Metade. Supor que metade do lucro dele evaporou. Quanto que ele deveria custar? Então, quanto que esse valor no futuro deveria custar? E aí eu fiz um valuation lá de 5 anos pra frente só. Cara, eu não consigo chegar num preço menor do que 24. Forçando 20% de premissa, eu quero ganhar 20% com o Banco do Brasil anualmente, ele vai lucrar só 16 bi, ele não vai lucrar nem perto dos 18, nem perto dos 20, nem 22, muito menos, ele vai lucrar 16 bi, é como se ele continuasse, por exemplo, com 4 bi trimestral. Ele tá agora na casa dos 3,8, né? Então é como se ele fosse continuar do jeito que ele tá agora, pra sempre, porque agora ele tá enfrentando um momento difícil. Sim. Se ele continuasse agora, do jeito que ele tá pra sempre, quanto que ele deve valer? R$24. Então, aí... Nossa, ainda tá muito... Exato. Aí que a gente calcula a margem de segurança. Então, dos R$24, que é o quanto que ele deveria valer, se passa de 24, eu não aporto mais e penso talvez em vender, se estourar. Sim. Abaixo de 24, eu preciso ter uma margenzinha para comprar de segurança, porque eu posso estar errado. Pode ser 23, pode ser 22. Não dá para eu errar falando que vai ser 15. Aí é um erro de premissa. Mas eu tenho que ter uma margenzinha de segurança. Em ativos arriscados, e aí anota isso aí, você que tem em casa, em ativos arriscados, normalmente a gente exige pelo menos 20% de margem. Então, se o preço teto é 24 e eu quero 20% de margem, 10% vai a 2,40, vai dar 4,80 de margem. Então, quem conseguiu comprar lá 19,20, cara, comprou maravilha. Com 20% de margem, um banco centenário. Assim, é muito difícil um banco desse falir, ele pode passar por problemas, igual tá passando. É muito difícil um banco desse falir, ele tem que fazer muita força. Ele tem que jogar muito. Muita merda. Ele tem que jogar muito contra ele mesmo para poder falir. A recuperação, ela não é questão de se vai recuperar, não. É quando vai recuperar, porque vai recuperar. Pode demorar um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mais rápido, depende das safras. Os créditos emprestados no agro têm uma característica diferente. Normalmente os pagamentos eles são feitos em safras. Sim. Então tem a safrinha, tem a safra mais longa, né? Quem é do agro aí sabe melhor tem disso do que eu. Tem o safrão, né? Mas, em geral, esses encerramentos de contratos, eles são de 9 meses ou 12 meses. Entendi. Então, o empréstimo que eu faço pro João agora, eu só vou saber realmente se ele vai ficar inadimplente ou não daqui 9, 12 meses. Então, a gente vai começar a ver os efeitos dessas novas safras no final deste ano, no meio do ano que vem, que é a nova safra que tá fazendo. O que tá inadimplente, o que a gente tá colhendo agora, é a inadimplência realmente do que foi emprestado errado. Então, esse período de transição vai acontecer. Foi o que aconteceu com o Bradescão. Sim. Eu lembro que eu vim aqui a primeira vez e eu falei disso, a mesma coisa do Bradescão. Eu falei assim, pô, dependendo da margem, tem que comprar mesmo que esteja com problema. Porque senão o Warren Buffett, ele compra as empresas com problemas. Pra poder, exatamente, pra poder ter margem e ganhar mais ainda. Foi assim que ele conseguiu bater os 20% ao ano. Senão ele não conseguiria. Ele compra só VEG. Se ele compra só Itaú. Exatamente. Se ele compra só as empresas boas, que todo mundo sabe que é boa, todo mundo compra, cotado muito caro, não vai conseguir esse tipo de valorização anuais, né? Então a gente precisa disso, principalmente no Brasil. O Brasil a gente tem que ter mais diluição de risco do que o Warren Buffett tem lá nos Estados Unidos. Diluição de risco a gente consegue com mais margem de segurança e fluxo mensal.
o máximo, mensal não, mas o máximo de fluxo possível. Então, quanto antes eu conseguir receber dinheiro daquele investimento que eu fiz, melhor, eu diluo meu risco, matematicamente falando. Sim. Então, se eu conseguir investir numa empresa que me paga dividendos, melhor ainda. Não tem problema eu investir em empresas de crescimento para não receber dividendos, tipo uma Prio da vida, Vulcabras agora também, que mudou a política, não tem problema. Só que eu tenho que saber que esse ganho vai ser na cotação e que às vezes pode demorar a acontecer, principalmente se a empresa estiver com muito CAPEX. Quando eu tô num cenário de altos juros, quanto maior o fluxo for, melhor pra gente, para reinvestimento, aproveitar de oportunidade, enfim. Então o Banco do Brasil, na minha opinião, ele é um ótimo investimento, segunda ou terceira posição da minha carteira. Não tô comprando mais pelo mesmo motivo seu, porque eu já comprei demais. Então tem a banda de desbalanceamento, aí não faz mais sentido. Segundo o Markowitz, a partir de um certo nível de concentração, você tá mais correndo risco do que angariando os lucros, não vale mais tanto a pena. Então agora é esperar, realmente não é um investimento de curtíssimo prazo, viu, galera? Vocês que estão aí esperando receber muitos dividendos de Banco do Brasil, como a gente estava recebendo na casa dos 2 dígitos, não vai acontecer neste ano, provavelmente não vai acontecer no ano que vem, recuperação provavelmente vai começar em 2028, real, assim, para receber, a não ser que eles nos surpreendam. Mas é isso que eu espero, a recuperação real ali, 28, 29, pra gente voltar a ter aqueles yields grandões, mas a gente consegue comprar um preço médio muito mais baixo. A galera tava louca comprando a 29, porque não fez conta. Porque não fez conta, porque não valia 29 naquela época. Na época não dava. A margem era muito pequena, valia 32, margem muito pequena. Então tinha lá 7, 8% de margem máximo. Porque tava olhando pro... Aí o capital do banco tava apertado. Eu, inclusive, comprei a 24, 25 reais, que ainda dava margem. Sei. Mas depois disso, parei de comprar. Então é sobre margem. Eu acho que é sempre sobre preços, assim, quando a gente vai falar de alguma cotação, de alguma empresa, de algum problema, a gente tem que sempre olhar pra margem. E não se expor na empresa ruim. Então a gente tá falando de Banco do Brasil que caiu 35%, mas não é uma empresa ruim. É o primeiro CNPJ do Brasil, primeiro CNPJ do Brasil, centenário, já passou por... Pô, se a gente acha que tá passando por dificuldade agora, como será que foi na época dos anos 90? Trocava de moeda a cada 2 anos, hiperinflação, pô, inflação batia 1000% no mês. Como que o banco lidou com isso, né? Aí trocou pro real, estabilizou e tal. A gente já passou, depois da troca do real, a crise de 2000, a crise de 2008, a crise de 2015. Então é um banco realmente que parece saber lidar com problemas, né? Esse problema agora do empréstimo, eles demoraram mais do que o Banco Itaú para tomar a decisão, mas tomaram a decisão, reconheceram. O que eu mais gosto dentro da empresa não é nem aquela empresa que acerta tudo. Uma empresa que acerta tudo. E aí eu posso até dar uma experiência do RZTR, por exemplo, que é um fundo aí que eu gravei um vídeo. Pô, a gestão acerta quase tudo. Só que é pouco transparente. Eu prefiro aquela ação que vai errar em algum momento, ou um fundo que vai errar em algum momento, mas que ele seja total transparente. Então a transparência é muito importante. Eu confio muito mais numa empresa que errou e admitiu do que numa empresa que só acerta, mas nunca é transparente. Porque o primeiro erro que acontecer, meu amigo, aí lascou, né? Porque não vai ser transparente e tal. Então a gente vai ter mais problemas.